Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Para vocês que estão nos assistindo na live. Hoje nós vamos iniciar um estudo que fala sobre o amor de Deus, o ágape de Deus. E Deus tem ministrado grandemente essa palavra no meu coração e eu tenho ficado maravilhado. E aí eu quero compartilhar com vocês o ágape de Deus, mas o ágape de Deus antes do pecado. Depois nós vamos falar sobre o ágape de Deus depois do pecado. Depois nós vamos falar do ágape de Deus durante o pecado, como ele tratava os pecadores, mas com amor ágape, amém? Mas antes de iniciar, quero orar com vocês, aleluia. Pai, nesse momento estamos aqui, Senhor Deus, fala conosco através, Pai amado, da live, que é uma ferramenta que alcança, Senhor Deus, muitos que vão nos ouvir. Senhor, cativa nossos ouvidos, a nossa mente, a Tua palavra. Traga, Senhor Deus, a revelação e nos dê sabedoria, para que eu vou falar e para eles receberem a revelação da Tua palavra. Seja com ele nesse momento. Eu abençoo a todos que estão assistindo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu estava falando, nós vamos falar sobre o ágape de Deus antes do pecado. E Deus, Ele criou todas as coisas. E tudo que Ele criou, Ele falava que é muito bom. E nós, como os pais, quando nós sabemos que vem um filho, nós planejamos também, que a gente chama de enxoval. Nós fazemos até aquele famoso chá de bebê. E nós convidamos os amigos, nós ficamos alegres, festejamos, preparamos tudo de bom e melhor. Irmão Júnior, pode abaixar um pouquinho, está muito alto. E eu estava vendo Gênesis, e ele faz da mesma forma. E nós se alegramos quando chega o nosso bebê e está tudo pronto, do melhor. Casa arrumada, o berço enfeitado, né? Quarto pintado. E nós se alegramos, ficamos ali olhando, temos o prazer de estar perto ali do bebê todos os dias, todos os minutos, né? Todas as horas, cuidando, indo à noite para vê-lo, indo de manhã a vê-lo. E com Deus não foi diferente. Eu vou estar lendo com vocês Gênesis, capítulo 1, versículo 3, o 4 e o 5 e em diante. Diz assim em Gênesis: disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e a treva de noite. Houve tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Gênesis, versículo 8. E chamou Deus ao firmamento do céu, e houve manhã e tarde, e o segundo dia se foi. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvore que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Disse Deus novamente, e viu Deus que isso era bom. Versículo 18. Para governar o dia e a noite, fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, que rejeitam, os quais povoavam que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves,
segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. No versículo 25, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Aleluia. Versículo 31. Aleluia. Versículo 27, perdão. Criou Deus, pois, o homem e a sua imagem o criou. Deus o criou, homem e mulher, o criou. Agora o versículo 31, ele vai dizer assim: e disse Deus, tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, e isso foi o sexto dia. Nós vemos aqui que Deus preparou um bom para algo melhor. Tudo que ele criou, ele falava, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Agora, quando ele criou, no sexto dia, o homem, ele falou, eis que era muito bom. Então você vê que Deus, ele fez igual a nós, quando vem alguém, e nós estamos esperando, que planejamos, a gente prepara tudo de bom, para aquele que é o melhor, que é o nosso filho. E Deus, ele nos amou de uma maneira tão grande, que tudo que ele fez foi para mim e para você. Só que ele como um espírito, Deus é espírito, ele criou um espírito, que nós somos espírito, que temos uma alma e que habitamos no corpo. Esse corpo é justamente para tocar todas as coisas maravilhosas que Deus nos fez. Todas as coisas maravilhosas que Deus criou. O paraíso foi para a gente. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 8, aí ele vai dizer assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tudo aquilo que ele criou era bom. Ainda tinha um lugar melhor ainda, um lugar preparado que ele colocou, que era no Éden. E como é que era o relacionamento antes do pecado? Como é que Deus se comportava com o homem antes do pecado? Ele nos amou de tal maneira que a gente tinha livre acesso ao Pai, e a gente via o Pai todo dia. Gênesis capítulo 2, versículo 19, a gente lê assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os o homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome dele. Então, Deus ele tinha relacionamento com o homem. Deus falava com o homem ouvia Deus, o homem via Deus, e ele participava das coisas do homem. Né? Adão e Eva estavam ali, o Adão estava ali dando nome aos animais, e Deus estava ali, e ele deveria perguntar: olha só, esse aqui vai ser chamado de leão, o que você acha, pai? Ele dizia: é bonito, realmente, tem cara de leão esse aí. Esse aqui vai ser chamado de girafa. É, realmente, tem um pescoço comprido, realmente tem cara de girafa. E sabe, compartilhava, tinha intimidade, e isso se fazia todos os dias. Amém? Tipo, você vê, porque foi muitos animais, muitos seres viventes, e foi Adão que colocou o nome em cada um. E isso é desfrutar de um relacionamento, é desfrutar de uma intimidade com o Pai, né? Isso é muito gostoso, porque isso faz crescer a nossa alma. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós sentimos está na nossa alma. Por isso que a alma foi criada, entendeu? E o que acontece? Isso ficou guardado, isso ficou sendo alimentado cada dia, fazia com que ele esperava o outro dia para estar em companhia daquele que ele amava, que era Pai, era Deus. Amém? O capítulo de Gênesis 3, versículo 8, vai dizer assim:
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela variação do dia. Aqui vai falar que, está nos mostrando que Deus, Adão, ele ouvia Deus andar. E fala pela virada da tarde, era tardezinha, antes de escurecer. Isso acontecia todo dia. Todo dia ao escurecer, o pai ia. Mas, nesse versículo, logo depois do que eu li, vai falar do que aconteceu, porque foi o pecado. O pecado que separou o homem de Deus. Aleluia. Porque nós sabemos que o homem foi enganado. O homem foi enganado e perdeu essa comunhão com o Pai. A palavra pecado significa separação. E fala assim: esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. 10. Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão tinha acabado de pecar. Tinha feito a coisa mais terrível, e teve consequência para toda a humanidade. Ele desobedeceu ao Pai. E isso implicou com tudo aquilo que era belo, toda aquela comunhão, toda aquela intimidade. Ele fez com que isso fosse perdido. E isso acarretou até nos dias de hoje. Mas graças a Deus, porque Deus, ele tinha um plano para nos resgatar. Sendo que o relacionamento agora vai ser diferente. Não porque Deus quer, porque Deus não parou de amar. O amor de Deus é o amor ágape, é um amor incondicional. Não depende de situações. Não é o que nós, às vezes, temos dificuldade de expressar esse amor. Nós, nova criatura, temos dificuldade ainda de expressar esse amor. Porque Deus ainda continua nos amando, mesmo por causa do pecado, nós estamos separados dele. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. E ele, só que por causa do pecado, nós vamos ver aqui, o ágape de Deus depois do pecado. Deus continua amando? Sim, Deus continua amando. Mas por que houve uma separação? Vamos estar lendo lá em Malaquias 3, versículo 6. Aleluia. Malaquias 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Tiago capítulo 1, versículo 17, também fala desse amor. Do amor que não muda, não sofre variação. Porque Deus, ele é amor. Deus não tem amor, Deus, ele é amor. Aí diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse é o amor ágape de Deus. Graças a Deus, porque por causa do pecado, até hoje, nós fazemos muitas coisas que não agradam a Deus. E eu quero te dizer o seguinte, e a gente pode entender nisso o quê? Que o que a gente fizer de bom não vai mudar o amor de Deus por nós. E o que a gente fizer de ruim também não vai mudar o amor de Deus por nós. Mas se você levar isso ao pé da letra e levar pelo lado da ignorância, de não entender, você vai dizer assim: então não vou, tanto faz eu fazer algo para Deus ou não fazer algo para Deus, ele vai continuar me amando? Sim, ele vai continuar te amando.
Porém, como você fizer o que ele manda, você vai agradá-lo. E a gente vê isso em versículos, né, que o próprio Jesus, quando se batizou, houve uma pequena discussão, onde João Batista, achou que era Jesus que tinha que batizá-lo, porque ele era o cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo. Ele estava certo. Talvez no ponto de vista daqueles que estavam ali, ele queria passar a honra para Jesus, né? Jesus, é você, é o Senhor que tem que me batizar, porque você veio para tirar o pecado do mundo. Eu batizo com água. Mas Jesus falou uma coisa muito, muito tremenda. Ele falou assim: deixa assim por ser, para fazer a vontade do Pai, para fazer toda a justiça. Então existe uma vontade que nós temos que fazer e deixarmos a nossa vontade e a nossa lógica. Porque talvez, se você for levar pela lógica, tu vai amar alguns e outros não. Talvez você conversando, você vai até falar: poxa, não tem como amar essa pessoa. Essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. Mas eu quero ler com você que veio aqui, em Mateus, capítulo 5. Vamos ver aqui, versículo... Deixa eu ver se... Mateus não, eu sempre confundo, esse aqui é Marcos. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Esse versículo não está no estudo aqui que eu coloquei ainda, porque não veio agora. Marcos, capítulo 5, versículo... Vamos lá, 43. Aleluia. Não, peraí. Não, perdão, é isso mesmo. É Mateus 5, 43. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 43. Há um ditado assim: ame aos seus amigos e odeia os seus inimigos. Né? Em outra versão, ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie o seu inimigo. Isso é o que falam por aí. Isso praticamente é normal. Até mesmo quando a gente conhece Jesus e passamos a ser nova criatura, a gente ainda tem essa dificuldade por causa desse mau hábito de passar a amar e gostar e se dar bem com aquele que nós amamos. E a gente tem uma dificuldade de mostrar o amor que Deus tem por nós, que é o amor ágape, que já está derramado no nosso coração, de lá em Romanos 5, com aquelas pessoas que a gente tem dificuldade de amar. Mas ele prossegue e fala assim no versículo 44: mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e ore para aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filho de Deus. Então você vê que a minha atitude, quando passa a ser igual à atitude de Deus, isso me faz com que eu me torne mais parecido com Deus. Agora, o que acontece? Deus, conforme veio o pecado, veio aquela separação de nós não termos agora aquela comunhão com Ele. Então, o que aconteceu? Como que o homem poderia voltar na antiga aliança, ter um relacionamento com Deus? A Bíblia fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem, né? Quando aconteceu o pecado, Deus falou para o homem, olha só, em Gênesis capítulo 3, versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. Por isso que? Por causa do pecado, por causa da desobediência, Deus lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora formada. Porém, em Isaías 59, versículo 2, fala assim: mas a vossa iniquidade, Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim:
Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e os vossos deuses, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quebrou a aliança, quebrou o contato, houve uma separação. O pecado, a Bíblia fala que, Deus falou que se nós desobedecesse, comesse da árvore que Ele mandou não comer, nós morreria. E o que houve? Houve morte espiritual. Nós somos, nós temos nós temos a natureza tríplice, que é espírito, alma e corpo. E o que aconteceu? Nessa hora, é onde o Deus fala conosco, através do Espírito, porque Deus é Espírito. Por isso que Ele fala ainda que nós devemos adorar em espírito. E o que acontece? Por o Espírito estar morto, adormecido, não teve mais como Deus entrar em comunhão, falar. Nós não conseguíamos mais ter aquilo que Adão tinha, de ouvir Deus, de sentir Deus, de perceber Deus. Por quê? Porque o Espírito estava morto. Com o Espírito morto, nós passamos a fazer a vontade da carne, porque a carne ela tem vontade própria. E nós é que dominamos, fazemos. Até isso ainda é hoje. Nós é que dominamos a vontade dela, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos tornou nosso Espírito vivo. Então, como é que Deus agora, na antiga aliança ainda, falando, como é que Deus ia ter novamente uma comunhão conosco? A gente vai ver Caim e Abel, que foram os primeiros filhos que nasceram do pecado, de Adão e Eva. Mas Abel, ele expressou algo que agradou a Deus. E Deus ficou muito, muito contente, muito feliz com isso. Então vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Você vê que o Abel não foi, Deus não pediu nada, mas o Abel, ele foi e ele trouxe uma oferta do melhor. Ele sacrificou um animal, foi o melhor, foi o puro, e ofereceu a Deus. E a Bíblia fala que Deus se agradou disso. Então, o meio de que a antiga aliança, né, ainda na antiga aliança, o meio que nós tínhamos de agradar o Senhor era ofertar, era sacrifício. Amém? Mas isso não nos tornaria ser aquilo que nós éramos antes do pecado, filho. Mas Deus se agradava disso. A gente vê isso também quando Moisés, Deus pediu, porque o povo clamou por libertação, por salvação. Deus envia um homem chamado Moisés, e ele dá uma ordem para Moisés falar com o seu povo. Deus falou assim, vamos estar vendo esse versículo, está em Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então Deus, ele pediu para que esse homem, Moisés, a gente conhece a história, já passou em filme, novela, e a ordem foi para que deixasse o povo sair para o adorar, para oferecer oferta, sacrifício. Mas por que isso? E a gente vê um versículo que fala sobre adoração a ídolos. O que acontece? A própria palavra fala que se aquele que adora a ídolos fica semelhante a ele. Você já reparou que esse dia eu estava vendo futebol e certas pessoas bem parecidas com alguns jogadores que eles gostam e fazem o corte igual, e fazem, as pessoas começam a idolatrar e começam a querer ser cada vez mais parecido com o seu ídolo. Isso é muito importante, porque quando você adora a Deus, você começa a ficar mais parecido com Ele. E eu me lembro até de esse Ronaldinho, o fenômeno, quando jogou na Copa,
E ele fez um corte, que era o corte que meu pai fazia. Sou um pouco da antiga, e um pouquinho só. E meu pai fazia assim mesmo. Ele colocava uma cuia aqui, a máquina de cortar, porque meu pai era taifeiro, barbeiro, aposentado da aeronáutica. A máquina de cortar cabelo era até aquela que fazia assim. E cortava o nosso cabelo todo careca. Ele deixava só um toco aqui. Irmão, não existia bullying naquela época, mas eu sofria bullying. Porque era tapa na cabeça e risada, tá muito feio, feio pra caramba, cabeção e tal. E era mesmo feio, falei, não sei de onde que ele inventou isso. Eu sei que os cortes antigamente daqueles que serviam o quartel, eu lembro que mesmo pegou, era bem careca e só era um pouquinho coisa aqui. Sabe? Mas meu pai abusou mesmo, ele colocava só um toquinho aqui. E era feio. E quando nós somos muito lá em casa, somos 12, era 7 homens e 5 mulheres. São 7 homens e 5 mulheres. E quando ele se armava de cortar o nosso cabelo, a gente chorava, tentava esconder, mas não estava não tinha como isso não. Chorando ou não, você tinha que cortar o cabelo. E não dava nem para a gente encarnar no nosso irmão, porque a gente estava muito parecido um com o outro. Todo mundo estava feio. Mas esse Ronaldinho Fenômeno fez esse corte, estourou, todo mundo, lindo, lindo, e todo mundo fazer esse corte. Eu falei, poxa, quando eu tinha esse corte, ninguém me chamou de lindo. Mas por quê? Por causa da duração, porque a pessoa queria se parecer. Então, assim, até hoje, quando você tira um momento de adoração, você tira um momento para estar orando, para estar aquele momento em que só você e Deus, falando com Deus, adorando, você expressa ser semelhante a Deus a cada dia quando se adora. Esse versículo, né, e que fala, que é em Salmo 115, fala assim, torna-se semelhante, Salmo 115, 8, torna-se semelhante a eles, o que fazem e quantos neles confiam e o adoram. Então, esse chamamento de Deus, essa permissão de Deus de chamar o povo para adorar, porque por causa disso. Mas mesmo assim o pecado ainda estava lá. Agora foi nós, por causa do pecado, que houve separação entre Deus e o homem. Mas Deus continua amando da mesma maneira. Nós temos que entender isso porque faz uma confusão. Por quê? Porque nós estamos sempre querendo, se preocupando às vezes de fazer para Deus algo melhor. E às vezes na nossa cabeça leva um sufismo, achando que isso vai fazer Ele nos amar mais. Não. Nada que você faz vai fazer Deus te amar mais. Nada que você deixa de fazer vai fazer com que Deus te ama menos. Porém, é muito importante você fazer o que lhe agrada. Então, é só você olhar para a Escritura que você vai ver. Uma das coisas que agrada a Ele é amar as outras pessoas como Ele nos amou. E a gente vai falar desse amor. A gente vai falar desse amor. Só que na próxima aula. Por quê? Porque na próxima aula eu quero falar com você como que Deus nos amou. Deus nos amou expressando algo. E o modo de amar até hoje é expressando algo. Eu falo às vezes com meu filho, que ele às vezes fala muito que me ama, eu adoro, continua assim. Mas eu falo assim, faça algo para mim, para não ficar só nas palavras. E isso é engraçado porque até mesmo quando você conhece uma pessoa, né? Quando você começa a namorar e você quer expressar, você leva uma rosa, é uma caixa de bombom, leva para passear. Você já entende que a expressão do amor ágape é dar algo que às vezes você tem que fazer um esforço maior, né? Um esforço maior. E é isso que Deus quer que nós venhamos aprender desse amor ágape. Por quê? Porque nós não merecemos nada dele. Mas mesmo assim, quantos livramentos ele tem dado a mim e a você, ainda antes de ser filho, né? Livramento de morte, de acidente, pelos seus familiares, pelos seus filhos. E ele quer que você expressa isso. E nós vamos falar desse assunto. Eu estava até falando com a minha esposa
que eu não vou correr com esse estudo, ele não, mas também eu quero não falar por muitas horas, E eu quero então aqui terminar e colocar um gostinho para que você nos espere na próxima terça, porque a gente vai falar agora de coisa tremenda, de coisa da nossa realidade, né? Que a gente vai falar do amor, o amor ágape depois do pecado, e qual foi a expressão dele por nós. Ele deu algo único, ele deu o seu filho, João 3,16, o seu único filho, por amor a nós, sendo que não era ainda, nós ainda não era nem filho. Ele disse que amou o mundo dessa maneira. E hoje eu quero confrontar que nós devemos fazer a mesma coisa se queremos agradá-lo. E se está difícil, adora mais ao Pai, para ser semelhante, e esse amor já está derramado em nós. E a gente vai entender como é que ele se expressava com Pedro, com o próprio Judas que o traiu, que ele amou até o fim. Já parou para pensar que a última ceia, ele falou que desejava celebrar a última ceia. Celebrar a última ceia com quem ia traí-lo, né? E essa pessoa veio trair com uma ação mais amorosa, uma expressão de amor mais vista, mais gostosa de ser, foi com um beijo. Você já recebeu um beijo de uma pessoa que te ama no seu rosto, aquele beijo de carinho, como a gente recebe do nossos filhos, né, ou do nosso cônjuge, sabe, aquele beijozinho de devagar e tal, aquela expressão mesmo de amor. E Judas fez assim. Mas por isso que Deus ele não espera o que você faz. O que ele examina é a sua intenção. Porque Judas estava fazendo algo, para quem estava vendo, algo veio até o mestre, o beijou, saudou com um beijo no rosto. E o que ele falou? Ele falou: amigo, por que você fez isso, meu amigo? Né? Então, assim, ele amou Judas, e hoje é essa dificuldade que eu quero confrontar, de nós expressarmos, mas isso tem um tempo, uma maturidade. Aquele que nasce de novo, ele vai sendo semeado isso, quando você começa a ver o exemplo de Jesus. É aí que a gente vai falar como é que Jesus tratava as pessoas, e como é que aqueles que foram os primeiros chamados por Jesus também tratavam as pessoas. Mas depois ele, quando teve um encontro verdadeiro com Deus, apesar de estar andando um bom tempo com Jesus, eles começaram a ter o arrependimento, uma mudança de atitude, não só mas uma mudança de atitude. Você vê duas pessoas que andavam com Jesus, além dos outros 12, mas duas pessoas chamadas, era João e Tiago, seus irmãos. E vai falar que eles eram umas pessoas muito nervosas, muito estouradas, qualquer coisa queria orar para descer fogo e consumir, porque não estava fazendo aquilo que agradava ao mestre e a eles, né? E Jesus mostrou para ele que ele não veio para aquilo, ele não veio para condenar, não veio para apontar. E depois o próprio João, ele foi considerado como apóstolo do amor. Olha que grande transformação. Mas isso não foi de um dia para o outro, de uma hora para outra. Isso teve um tempo, né? E é esse tempo que eu quero ter com vocês. Amém? Eu quero ter esse tempo com vocês, porque eu quero que vocês não só me ouvem, mas entendam. E não só entendam, mas que passe a praticar isso. Amém? Então nós vamos terminar por aqui. São 8h05. Eu comecei 7h30. Eu queria estar falando com ela que eu ia passar entre 30 a 40 minutos. Amém? Nós vamos falar sobre muita coisa. A gente vai falar sobre qual é o modo de expressar o amor de Deus aqui, como devemos expressar, por que mesmo nascido de novo nós não conseguimos expressar esse amor. Tudo tem resposta. Deus tem resposta para tudo. Por que Ele tem resposta para tudo? Porque Ele quer que você entenda, compreenda e pratique. Então, a Bíblia tem resposta para tudo. Amém? Gostaria de estar orando com vocês. Não sei se tem algum pedido de oração. Alguém viu aí se tem algum pedido de oração? Amém? A minha equipe disse que não. Aleluia. A gente está com uma equipe aqui maravilhosa para fazer aqui uma live
que seja esclarecedora, que seja boa para entendimento, amém? Vamos curvar aqui nossa cabeça, abre seu coração, mas eu quero orar pelo aquele que Deus tem colocado no meu coração nesse momento, e eu quero que vocês também coloquem, né, diante de Deus as pessoas que você quer que Deus abençoe através da oração. Pai, nesse momento, Senhor Deus, eu quero colocar a vida do nosso pastor João, da pastora Madalena, Senhor Deus, da irmã Inês, pastor Roque, Pai amado, do seu Luiz, Senhor Deus, e a sua esposa. Agradeço porque já foi manifestada a cura na vida deles, eles estiveram aqui no culto, Pai, alegre, eles vieram te adorar. Olha que coisa maravilhosa, quando nós recebemos a salvação, a cura, nós voltamos para glorificar o teu santo nome. Senhor, eu libero, Pai amado, palavras de bênção, Senhor Deus, na vida dessas pessoas, manifesta a cura, a transformação, que essa noite eles venham ter um sono tranquilo, sem incômodo da enfermidade. Senhor, no nome de Jesus, Pai, no poder no nome de Jesus, que essas pessoas sejam saradas, que essas pessoas sejam curadas, e que venha ter uma noite tranquila, no nome de Jesus, amém, amém. Quero agradecer a presença de vocês, e que nós vamos se ver na terça-feira, com a continuidade desse estudo, o ágape de Deus, amém, antes do pecado, o ágape de Deus depois do pecado, e o ágape de Deus na vida dos novos convertidos, amém? Deus abençoe, fique com Deus, e uma boa noite.